salve! Está no ar mais um Outcast diretamente da QI Studio, com a direção, produção e edição da Exemplo Mídia e coparticipação do meu diretor Éder Luiz. Éder, tá por aí? Lógico, tô sempre aqui escondidinho. Muito bom. Hoje o bate-papo vai ser sensacional e eu já falo para você quem é o convidado, hein? Muito especial, por sinal. O programa de hoje está incrível e tem muita informação bacana para você. Eu recebo aqui no estúdio ele que é jornalista e tá no sangue, viu? Eu tô falando do Gabriel Guerra. Seja bem-vindo ao Outcast, Gabriel. Obrigado, Altieres. Prazer estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição. Fico feliz de ver aqui você, um comunicador que também está no sangue, né? Que faz por amor aí na comunicação. E vim aqui conhecer esse espaço, conversar um pouquinho, para a gente colocar o papo em dia. Sensacional, cara. Eu tô tentando, viu? Tô me esforçando aqui para me comunicar. E tem que ter responsabilidade com comunicação, né, Gabriel? Comunicação não é brincadeira, né? No momento, né, onde a comunicação está em alta, né? Onde as pessoas têm muito mais acesso às informações, mas a responsabilidade tem que ser primordial, né? Tem que ser o primeiro passo, né? Porque o mundo já está bem complicado, né? Com fake news, com guerras, com a parte econômica muito atribulada. Então, informação precisa, é fundamental. Importantíssimo. O programa de hoje tem o apoio da Piranargues, a adega completa aqui de Avaré. Lá você encontra de tudo para sua festa, para o seu churrasco. Tem carvão, gelo, carne, churrasqueira. Tem churrasqueira, Éder. Você foi experimentar? Já tá fazendo espetinho ali? Rapaz, espetinho ainda não. Tem churrasqueira para vender, meu amigo. Legal, isso é muito bom, hein? É sensacional. O cara chega lá, já pode levar a cervejinha gelada. Se não tiver churrasqueira, leva a churrasqueira. Se não tiver o carvão, tá lá o carvão. Tá lá o carvão. E leva o gelo ainda para gelar. É sensacional. Completo. Tem uma variedade imensa de bebidas geladas. Tem bebidas com álcool, sem álcool. E além dos drinks, viu? Que é uma questão à parte lá da Piranargues. Tem drinks com álcool e sem álcool. Eu provei o sem álcool lá, que eu já disse aqui, inclusive, e é sensacional. Você também precisa provar. Para você saber mais, acessa aqui no vídeo @Piranargues ou entre em contato pelo telefone que está aparecendo para você. Temos também o apoio do Marcelos Dog, o premiadíssimo dog prensado aqui de Avaré, Éder. Nossa, muito bom, hein? Sensacional. Marcelos Dog começou aqui em Avaré há mais de 25 anos atrás, tem tradição, tem um molho especial e um pão que só ele usa. É incrível. E daqui já expandiu para Botucatu, Bauru, Lençóis Paulista, Londrina lá no Paraná e muito mais. Então você que está assistindo o programa, esteja onde estiver dessas cidades, você vai conseguir provar o dog do Marcelo. E aquela coisa, né? Mantendo o sabor, né? Mas não tenha dúvida, o sabor e a tradição que só o Marcelos Dog tem, viu? E também temos o apoio de mais um patrocinador. Quem é esse? Fabrício Câmara, Éder. É ele que trata dessa sua barba, dessa sua beleza? Olha só que coisa mais linda, Gabriel. É isso aí, gente. Temos o apoio também do Fabrício Câmara, barbeiro visagista aqui de Avaré. Ele que faz um trabalho sensacional, ele dá uma consultoria para você. Você vai lá cortar o cabelo ou a barba, você não corta só o cabelo e barba, você sai de lá com uma consultoria, olha. É o spa masculino, né? Vamos falar a verdade. É um spa. É aquele momento de relaxamento, você vai lá, sabe? A mulher tem aquela questão do salão de beleza, nós temos o nosso spa. Não tenha dúvida. Barbearia. Tem lá a barboterapia no Fabrício Câmara, inclusive, que você faz a barba, recebe uma massagem. Tem um frigobar que você pode tomar um refrigerante, uma cerveja. Tem café, expresso. É uma barbearia diferenciada, viu, Éder? Vale a pena você conhecer, está aparecendo aqui no vídeo o contato. Fabrício também atende eventos, viu? Então, alô Fabrício, alô Danilo, forte abraço para vocês. Gabriel, que honra recebê-lo. Eu conheço você já há alguns tantos anos. Você que eu conheci através da Rádio Avaré, né? Que foi do seu avô, passou para o seu pai, você depois administrou a rádio ali, apresentou o programa. Você nasceu nesse meio? Eu nasci nesse meio, né? Porque
Desde muito pequeno, o meu passatempo, né? O meu momento de férias era ir na emissora de rádio lá e acompanhar o dia a dia de como funcionava uma emissora de rádio, né? E eu, sem entender que aquilo estava acontecendo, né? Eu fui me apaixonando, vivenciando, e quando o adolescente tem aquela oportunidade de fazer o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, eu não tive essa dúvida, né? Eu já sabia... Já cresceu no meio. Que eu queria ser jornalista. Então, tenho, desde criança, histórias que realmente... acho que quando você é criança... não percebem muito que você está ali naquele ambiente, né? É verdade. Mas você é quem está com a memória mais fresca, né? Que absorvendo você tudo, não está, né? com a preocupação. Então, eu absorvi muito disso e aprendi com grandes mestres da comunicação aqui de Avaré. Sensacional. E que mestres, né? Eu tenho um grande apreço pelo seu pai, o qual me deu uma oportunidade. A Rádio Avaré foi e é a rádio mais antiga da cidade, a pioneira, né? Aqui de Avaré, né? Isso, a primeira rádio, emissora de rádio de Avaré, e uma das mais antigas do interior de São Paulo. Uma das mais antigas do interior de São Paulo. E o Gabriel é herdeiro da Rádio Avaré. Ele herdou a Rádio Avaré, cresceu dentro da rádio e se formou em jornalismo há quanto tempo, Gabriel? Eu me formei faz 21 anos que eu me formei jornalista. Eu me formei em 2004. Uau, faz tempo, hein, cara? Faz tempo. Sensacional. Eu entrei na faculdade muito cedo e fiquei 4 anos lá na Universidade de Marília, onde eu me formei. Unimar. E de lá para cá, antes de me formar jornalista, eu já trabalhava com esportes, né? Transmissão de jogos junto com meu pai na Rádio Avaré. Nossa, sensacional. Foi a minha primeira experiência no ar mesmo, porque eu era aquela criança que na transmissão esportiva ficava o menininho lá de 8 anos acompanhando os repórteres. Então, estragou o radinho do cara que está lá no repórter de campo. Quem vai levar o radinho? Manda a criança. Verdade. Então, a criança que ia. E daí eu fiquei um pouquinho maior, eu comecei a escrever, tem que ir lá no vestiário pegar a escalação dos times. Quem que vai? Manda a criança. Eu ia lá, batia na porta, falava, eu sou da Rádio Avaré, me passa a escalação aí, falava com o técnico, ele falava quem ia jogar, eu escrevia, levava na cabine, tá aqui o time. A cabine no estádio, Gabriel? Isso, no estádio, ali no São Paulão, né? Que legal. A Avaré jogava na 2ª divisão do Campeonato Paulista, com o São Paulão. E todo final de semana eu ia lá com eles, meu pai fazia a transmissão, tinha os repórteres, os comentaristas, e assim eu fui evoluindo. Aí eu fiquei pouquinho maior, já aprendi a parte técnica, ligava as maletas de som, ligava os microfones, ajudava a deixar tudo montadinho, esticava o fio, né? Porque na época microfone sem fio era raridade, né? Era então, luxo. Esticava o fio de um lado do campo até outro, tomava chuva lá junto com o repórter. Uau! E daí eu fui aprendendo junto com eles ali. Isso você tá falando década de 90? 89, 90, Uau. 88. Faz muito tempo, Gabriel. E foi assim que eu comecei a acompanhar ali. E é uma trajetória comum do jornalismo. O Foca, né, que é o repórter novato, entrar pelo esporte. O Foca é o apelido do repórter novato. Do repórter novato. Então você, na faculdade, você se forma, você sai de bicho, você entra bicho... E sai Foca. E sai Foca no jornalismo. Aí, sensacional. No jornalismo é assim. E então, para mim foi comum. Foi a trajetória igual a de muitos jornalistas. Só que eu tinha ali 10 anos, né? Eu era uma criança. O Gabriel, o interessante é que você acaba colocando em prática muito antes de você até entrar na faculdade. Isso. Como eu disse, né? Eu não sabia que eu já estava ali aprendendo uma profissão, um ofício. Era seu ambiente natural do seu dia a dia. De criança, de acompanhar meu... quantas crianças não acompanharam o pai no trabalho? Nossa! Né? E o meu acompanhamento do meu pai no trabalho era esse. Era legal. Ir na emissora de rádio, era ir nos campos de futebol, nas transmissões dos jogos da Associação Atlética Avariense.
né? Então foi nesse ambiente que eu amadureci o jornalismo dentro de mim. Que bacana, Gabriel. Agora uma curiosidade que eu tenho, acredito que o público de casa também tenha. Como que vocês, de uma cabine bem longe, como que vocês enxergam o jogador lá embaixo? Tem características do jogador que a gente vai identificando, né? Além do número, a maneira como ele corre, né? A posição dele no campo, do campo. Você consegue identificar o jogador? A posição do campo. Hoje em dia está muito mais fácil, porque um usa chuteira laranja, outro a chuteira verde, o outro coloca um negócio, amarra no braço. O outro usa só um topetinho na cabeça. Então ali a gente vai conseguindo. Vocês vão identificando visualmente mesmo. Agora é muito jogo, assistindo muito jogo, né? Então acaba ficando natural, né? O torcedor também conhece o jogador do seu time. A diferença é que o jornalista tem que conhecer todos os times, né? E isso traz essa velocidade. E o rádio é muito mais rápido, né? Nossa, então... é isso que eu queria também falar com você sobre esse assunto, porque eu acho muito emocionante ouvir jogo pelo rádio. E eu já ouvi alguns jogos com você narrando, seu pai, e era muito emocionante. Precisa ter talento para você colocar essa emoção, né? O rádio, ele é bem lúdico, né? Ele mexe com o imaginário da pessoa. Então, cada um pode imaginar a jogada que está sendo descrita de diversas maneiras, né? Eu costumo falar para os alunos lá da comunicação da Faculdade do Vale, né? Que eu dou aula, e você que está em casa pode fazer essa brincadeira também, que é assim, eu falar para você, Thieres, não pense num elefante. E o que vem na sua mente? O elefante. O elefante. Exato. Então, o rádio tem muito disso, de você descrever e trazer o que está sendo sentido ali, né? Ou interpretado por quem está narrando. Não, sensacional. O Éder, você já ouviu o jogo por rádio? Meu pai era fã disso. Muito fã disso, viu? Cara... E eu já eu já cheguei na Rádio Avaré para fazer programa, e o Gabriel com o pai dele estavam terminando uma narração ali, um futebol. E aí, só que aí eu via lá a narração deles, eu olhava na TV, depois eu ouvia a narração. É totalmente diferente, porque você assistindo não transmite nada da emoção que está sendo narrado. Tipo, o cara chutou pro gol, você assistindo, ele só chutou. Mas quando o Gabriel tá narrando, o cara pegou a bola, ele chutou, bateu na trave. Aí, cara, talento aí. Eu posso dizer que foi uma decepção a primeira vez que eu fui num campo profissional, realmente, assistir o jogo, né? Lembro até hoje que Corinthians e 15 de Jaú. Eu tinha, acho que naquela época, uns 9 anos de idade. E no caminho, né, perguntei, será que dá pra ouvir o que o narrador tá falando, né? Cheguei lá, rapaz. Pra mim era tudo gado correndo. Eu reconhecia o juiz e a bola, cara. E os goleiros, né? Que usa uniforme diferente. O restante... Mas não tem a emoção, né? Essa emoção não pode acabar, Gabriel. Você ainda narra jogo ou não? Não, atualmente... Atualmente não. Não tenho nenhum contrato para fazer narrações, mas é algo que eu gosto bastante. A área esportiva eu gosto bastante. Nossa. Que foi onde eu comecei, né, com esses trabalhos assim, e depois, bem com 15 anos, em 98, foi quando eu fiz o meu campeonato brasileiro pela primeira vez. Olha que legal. Isso a gente faz no off-tube, né? Que é assistindo pela televisão e transmitindo, né? Não lá no estádio. E durante esse período eu fui em finais de campeonato brasileiro, campeonato da Libertadores, campeonato paulista. Vi os maiores jogadores aí da nossa geração. Eu vi no campo, né? De pertinho muitas vezes, legal, não? né? E é algo que eu sempre gostei e tenho muito prazer de acompanhar. Paixão, né? Sabe que eu descobri, eu recebi a galera do Bar do Bola aqui, e eu acabei descobrindo que nós temos um campeonato fortíssimo de futsal aqui, né? A galera da Várzea aí, né? Já são 62 anos que tem esse campeonato. É muito 62 edições, né? Não sei, eu acho que teve um período que tinha 2 vezes por ano, mas o Campeonato Popular de Férias é um ótimo, e foi também a minha escola, porque... vocês já falaram aqui que imaginam a dificuldade de narrar um jogo de futebol. Agora, o futebol de salão
é outro nível. É muito... Não, eu imagino. É muito mais rápido. É muito né? rápido. Troca muitos jogadores. E a rádio também fazia transmissões lá. Uau. Audiências fantásticas para a Rádio Avaré na época. Transmitia várias partidas da competição até a final. E é um campeonato muito bom lá da associação. Muito disputado, né? Nossa, sensacional. Agora, Éder, você já imaginou a narração de futebol de salão? João pegou a bola, tocou para Pedro, gol! Acabou. Igual o Zé esteve por aqui, né? Fala que o placar muda com 5 segundos, né? 5 segundos no final do jogo. É muda. muito rápido, Gabriel. Como que faz, cara? É bem mais rápido. É talento aí de quem Meu faz. Deus, talento de vocês, né? E aí você começou com essa área esportiva e você deu continuidade sempre. Então, o esporte eu carreguei sempre, né? Junto comigo. Mas o jornalismo me levou para muitas áreas, entendeu? Então, é mesmo? Eu fiz assessoria de imprensa, trabalhei em televisão, trabalhei em jornal impresso, né? A internet. Então, já tenho ali um pouquinho de área em diversos ramos assim, do uma área muito ampla o jornalismo. Né? Saiu uma época, teve uma desinformação, acredito eu, em relação ao nível superior do jornalismo, o qual não seria mais obrigatório. Não é desinformação, não. Era informação mesmo? Isso é real. Isso é real? Isso é algo que... Aconteceu? Acontece hoje, né? Já faz um bom tempo que isso existe. O STF tirou a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para exercer a profissão. Para você hoje ter o registro de jornalista profissional, você tem que compilar algumas publicações que você fez, ou ter assinatura de algum dono de jornal, alguma coisa assim, comprovando as suas reportagens. Você manda para lá e recebe o MTB, né, que é o registro para a profissão de jornalista, né? E o passar do tempo mostrou que essa decisão, pelo menos na minha opinião, não está sendo tão eficaz assim. O número de fake news que a gente tem encontrado, né, na história recente da comunicação pode ser sim um pouco dessa falta de profissionalização. Você acha que é reflexo disso, dessa decisão? decisão? Acredito que sim. Né? A análise que a gente faz é essa, que, claro, todo mundo que tem boa cultura, que tem leitura, vai saber escrever bem, né? Mas a faculdade de comunicação te traz padrões éticos, te traz uma pluralidade, uma discussão do comportamento do jornalista perante a notícia, perante isso é importante. Público. Imparcialidade. Né? Isso. Então, isso decaiu um pouco o nível da comunicação, né? Então, eu acredito que bastante, né, Gabriel? Bastante. Eu acho que... E o que acontecia, na verdade, assim, o argumento deles é assim, então a pessoa que é um jurista, ele é um médico, ele escreve bem, não pode escrever no jornal? Não é isso que o jornalista defende. É que exista um jornalista responsável para que ele entenda o direcionamento e também a questão da linha editorial, que é muito importante. Né? É uma questão de profissionalização mesmo, né, Gabriel? Se você vai na farmácia, tem um atendente de balcão, mas tem um farmacêutico que é responsável pela farmácia. Se você vai em qualquer lugar de área técnica, existe o profissional ali que é responsável. No jornalismo deveria ser assim também, né? E não tem acontecido. O Sindicato dos Jornalistas do Brasil faz movimentos, mas é uma briga entre uma classe contra gente muito mais poderosa, né? Donos de grandes corporações. Então, essa situação... Agora, o que me acalenta e o que eu falo para os alunos de jornalismo, porque a faculdade ainda existe... Você é professor, né? Isso, lá na Faculdade do Vale. É o seguinte, é que as boas empresas, elas realmente exigem o diploma de jornalismo. Né? Então, onde você vai ter uma progressão de carreira, onde você vai conseguir se especializar, ele vai te exigir, antes de te contratar, o seu diploma de jornalismo.
Então, assim, a carreira ainda é promissora porque boas empresas estão Ainda existe contratando... faculdade de jornalismo. Isso, Ainda existe. Só tiraram a obrigatoriedade. A obrigatoriedade para ter o registro. Mas, o Gabriel, vendo por esse lado também, né, Éder, a gente até imagina que isso vá desvalorizar a profissão. Já desvaloriza, né? Desvalorizou porque não é de porque... hoje que isso está acontecendo, né? Eu acho que já tem porque essas grandes empresas que você citou, já tem quase 10 anos que isso não ocorreu. É obrigatório fazer o curso de jornalismo Perfeito. para ter o registro de jornalista. É mais barato, né? Você pagar alguém que não é formado, né? Basicamente, se pensar em custos, né? Aí é de interesse dessas grandes empresas. Sim, com é certeza. muito mais em conta, né? Eu vou pagar esse aqui que não é formado, porque esse aqui... Ou, na verdade, né, houve uma época, né, que o Google pagava muito por esses redatores, né? Tem muita gente que ficou famosa, ou melhor, ficou rica, né? Escrevendo uns pequenos blogs, essas coisas do tipo. E não assinavam, né? Então você pagava lá 3 centavos, 5 centavos por palavra que a pessoa escrevia, alguém assinava isso lá no blog e pronto, né? E agora a inteligência artificial cortou todo mundo o emprego desse pessoal aí, viu? Pois é, Gabriel. Eu ia entrar nesse assunto exatamente agora. Com o avanço da inteligência artificial, você coloca lá na inteligência artificial, você pode fazer uma redação aqui para mim com o tema X da seguinte forma? Ela faz. Faz contrato, faz defesa jurídica. E aí? Olha, eu acho que assim, a gente tem que entender que inteligência artificial não é um vilão. Ela é uma ferramenta. E quem está por trás disso, né, quem vai utilizar isso, somos nós. Então a gente tem que, primeiro, aprender a lidar com essa ferramenta, né? Porque você falou só do texto, mas hoje em dia tem inteligência artificial que você usa uma inteligência artificial, você faz o texto. Sim. Você faz a outra, você cria o seu personagem. Cria imagens, E você faz a vídeos. terceira, você faz o personagem falar aquele texto que você criou. Então, assim, a percepção dessas pessoas que vão acompanhar, elas vão estar meio desconfiadas, né, do que está acontecendo ali. Então, inteligência artificial, não só na minha área, eu acho que em todas elas, né? Você falou aqui no direito, na área contábil, né? Tudo. Então, assim, eu no meu dia a dia uso bastante inteligência artificial, né? Mas como uma ferramenta para me ajudar, para complementar o que você precisa, né? Porque muitas vezes a gente olha um texto 1, 2, 3 vezes e você não acha um erro. Você publica, alguém fala, nossa, você escreveu, faltou um acento numa palavra lá. Por que eu não posso entrar na inteligência artificial e falar, me ajude a corrigir esse texto, destaque em negrito as partes que estão possivelmente erradas. Eu coloco o meu texto lá, ele vai mostrar uma palavrinha errada, uma concordância, alguma coisa assim, que você muitas vezes utilizando, lendo ali, né, no dia a dia, acaba passando. Então, não, mas da forma que você falou é interessantíssimo. É uma ferramenta. Destaca utilizando pra mim, ela como uma ferramenta, mas não faça para mim. Isso, né? É aí que eu ia entrar. Porque uma coisa é destaca para mim os meus erros para eu corrigir. Outra coisa é corrige para mim, que é o que a galera tá fazendo, né? E assim, é falho, né? A gente já viu aí que muitas vezes, né? Recentemente eu vi uma notícia de que uma decisão judicial foi anulada porque o advogado conseguiu comprovar que o juiz utilizou a inteligência artificial para fazer a sua decisão. Tá brincando. Porque hoje a gente já consegue ter um antídoto da inteligência artificial nessa parte de texto, né? Você coloca o texto em outra inteligência artificial e pergunta para ela quantos % isso aqui foi feito através de inteligência artificial. Olha, sensacional. E daí o advogado deve ter olhado lá e falou, 80% do texto é inteligência artificial. Ele entrou com recurso na instância superior e ganhou. Olha isso. Dá para saber quando é artificial, né, Éder? O Éder sabe, viu? Ele sabe muito. Não, depois de passar por alguns TCCs, né, já estava no início já, né, acho que eu fiz o TCC em 2018, 2019, já estava no início já da inteligência artificial, né, então os professores ali corrigiam,
olhando ali realmente, né? Ver se você não estava utilizando, Sim. copiando de algum local, só colando ali, né? Hoje, então... Éder, eu sou da época do mimeógrafo, rapaz. A professora pedia ajuda, eu Você ficava se entorpecia bêbado com com aquele álcool? álcool. Cheiro de álcool. Ficava bêbado com aquele álcool. Fazer trabalho, replicar aquilo lá. Nossa, usar cola. Colar com cola tenaz. Sensacional. Hoje não, né? Não tem mais isso, né? Não tem. Mas, por outro lado, só destacar uma coisa, assim, que as crianças, elas estão com outras habilidades que a gente não tinha antes. Então, a gente usava ali a tesoura, pegava a revista, jornal, cortava palavras, né, para fazer os trabalhos e tudo mais. Mas hoje você dá para uma criança de 1 e 2 anos, ela já sabe clicar num celular. É verdade, já Ela estão nascendo com a habilidade da tecnologia. Ela sabe conversar com uma Alexa, com... É verdade. Com esse assistente de voz. Ô, Gabriel, eu acho que eu aprendi a falar com 16 anos, rapaz. Agora as crianças já falam, né? Com 1 ano de idade, 2 anos, já estão falando com a Alexa, já estão interagindo com vídeo, criando conteúdo digital. Elas vêm com uma habilidade diferente do que foi a nossa geração. É verdade, mudou. Eu acho que isso é bacana até. Só não pode exagerar em tela essas coisas, né? Sim, sim. Ô, Gabriel, em relação a fake news, que a gente tem visto bastante, o que os jornalistas podem fazer, na sua opinião, para mudar essa questão de fake news? Porque é muita informação errada, é muita coisa ruim na internet, nas redes sociais, na mídia, né? É bom a gente falar primeiro que eu também faço muita coisa relacionada à política, né? Cobertura de política, né? E o político, muitas vezes, para dar aquela resposta para a sociedade, para as pessoas, fala, não, é fake news, não acredita naquilo lá. Então, já está sendo usado como ferramenta de desculpa, né? Fake news? Para político, né? Fake news de fake news. Ele faz a fake news dizendo que a notícia é fake news. Mas, assim, muito mais do que o jornalista pode fazer contra a fake news é orientar o público, né? São essas pessoas que precisam saber identificar o que está acontecendo. Porque muitas vezes a pessoa tem uma certa... Não sei se é inocência, porque o mundo virtual está evoluindo tão rápido, mas ele é recente, né? Recentíssimo. Então, as pessoas ainda não conseguiram identificar o que é fake news, o que não é. Às vezes o que acontece muito... que não é uma fake news, porque não é uma notícia falsa, mas é uma notícia antiga. Uhum. Nossa, acontece muito. A pessoa manda ali, aconteceu tal coisa, você vai olhar, aconteceu em 2018. Fazem 7 anos que aconteceu e viralizou hoje. Não, e é verdade. Tem uma moça que participa de um podcast... que eu acho que, acredito eu, que ela brincou, eu não lembro o nome dela agora. Nossa, eu gosto muito do Tim Maia. Por onde anda o Tim Maia? É verdade, eu já vi isso. Pra gente exemplificar, aconteceu recentemente, há cerca de 2 ou 3 anos atrás, a ponte da represa de Jurumirim, não essa aqui que liga Avaré e Itaí, mas lá na frente, na... Paranapanema? Uhum. Ela... baixou a água e expôs que o concreto ali estava esfarelando. Uma situação gravíssima, né? Sim. Então, vieram deputados aqui, fizeram vídeos, né? E, recentemente, a coisa de 2 semanas atrás, publicaram esse vídeo falando que era a ponte nossa aqui, da represa aqui de Avaré e Itaí, e que a ponte estava caindo. E assim, era uma fake news? Não, porque realmente esse fato aconteceu. Ocorreu. Mas aconteceu há 3 anos atrás. Em uma não outra era ponte. essa mesma ponte. E o serviço já tinha sido realizado logo após a baixa da água e exposição. Então, assim, não era fake news, mas era uma fake news. O próprio público, né? Acredito que você que esteja assistindo esse vídeo precisa filtrar, precisa buscar fontes seguras de informação, sim, fontes sérias. Não acredite em tudo que você vê. Às vezes, realmente, o que a pessoa está assistindo é o que aconteceu, mas nem sempre é naquele local, ou é com aquela pessoa, é com aquela situação. E isso existe porque
com essa era de cortes, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero monetizar. As pessoas só vão colocando informação lá e não querem saber com a consequência. Às vezes os cortes não são precisos, né? Você Exato. pode pegar um começo de uma fala minha aqui e o final de uma outra fala aqui e juntar e Exato. ficar como se eu tivesse dito aquela frase. Agora, a gente está falando aqui de exceções, porque tem gente que produz mesmo a fake news. Sim, Que já produz dá a para pegar o notícia- começo e o fim, corta, pega o começo e o fim, tô já até interrompendo o Gabriel, e já dá para fazer um corte Sim, aqui. Gabriel Guerra faz fake news. Exato. Perfeito, é isso. Dá para fazer um corte e distorcer é o que dessa a gente forma, tá né? falando. Agora, tem a fake news mesmo, o cara que senta lá e escreve algo que acho que ele quer muito que aconteça. O pra que será que se passa na mente de uma pessoa dessa? Porque a gente pega... Tem pessoas comuns e tem até jornalista mesmo que cria informação. tem. Às vezes a pessoa ela quer só audiência, né? E tem gente que é inteligente, é letrado e cai em fake news. E espalha pra frente a fake news. E é verdade. Golpes, né? Tudo. E você acha então que a melhor forma de combater é o público começar a filtrar isso aí, né? Assim, na comunicação, Thieres, o que a gente pensa é que assim, a gente não tem a verdade absoluta. A gente faz o relato de um fato, né? É só o relato do que aconteceu. Então, as pessoas... Muita gente aqui dá nome aos bois, por exemplo. Eu não assisto a Globo. O outro eu não assisto a Record. O outro eu não assisto a Band. É muito errado. Entendeu? Você tem que ver como a Record está tratando aquele assunto, como a Globo está tratando o assunto, como a Band está trazendo o assunto e trazer a sua opinião pessoal. Não acreditar Você precisa só... de parâmetros. Isso, exatamente. Então, assim, falando... Senão você fica refém só de uma emissora. Né, eu falei ali de emissora de televisão, mas acontece muito disso com o jornal. Tem muita gente que critica o jornalista e não aonde ele trabalha. O que é o jornalista? Ele é o técnico da comunicação. Ele sabe escrever para jornal, ele sabe escrever para internet, ele sabe escrever para o rádio, ele sabe escrever para televisão, ele sabe fazer assessoria de imprensa. E ele tem essas habilidades e ele precisa de um emprego, né? Então, o cara se forma com essas habilidades e ele vai lá, distribui os currículos dele lá. Ele é chamado para uma emissora, ele vai lá, ele vai conhecer a linha editorial dessa emissora. O que o dono pensa, qual os assuntos que ele foca mais ou que ele não apura, não trata. E daí o cara trabalha naquele lugar. E aí ele tem que entrar na dança da emissora. Essa é a realidade. Você trabalha com, vamos falar assim, advogado. Você tem a habilidade de escrever, de fazer peças de civil, de tributário, de penal. Aí você distribui os currículos e vai num escritório que faz penal. Você vai ter que ir lá e ver o pensamento, né? A linha de defesa deles e como eles trabalham. Jornalismo é assim também, né? Tem gente que odeia, por exemplo, o William Bonner. Mas o William Bonner é um funcionário, né? Ele recebe ordens da Globo. Ele recebe... O que você quer dizer é que o jornalista ele não tem liberdade de expressão. A liberdade dele expor o que ele pensa. Depende... É porque, assim, a informação não tem o que a pessoa pensa. É a informação. Né? A gente fala o lead no jornalismo. O que, quem, quando, onde e por quê. É isso que ele tem que responder. Essas são as regrinhas básicas para o jornalista. É o que ele tem que responder no que a gente chama de lead, que é o início da reportagem. Né? E não dá para você colocar a sua opinião sobre quando aconteceu. Tem uma data, né? Com quem aconteceu, por que aconteceu. É só essas perguntas que você... Né? E depois o jornalista apura ouvindo diversas fontes, né? Que vão falar cada um a sua história ou a mesma história, né? Da informação. Então, assim, não é que ele tem liberdade para Mas ele opinar.
Mas né? ele pode. No ou não? opinativo, é um editorial, né? Aí ele pode, mas ele também tem que seguir a linha editorial da empresa onde ele trabalha. Existem regras. Né? Ele não é o pensamento dele, ele é Uhum. só o porta-voz. Tanto é que, assim, de novo, citando âncoras que tem essa rejeição, atrás dele tem muita gente que trabalhou, que apurou. Ele só é a voz que aparece na frente. Ele só tem está o destaque noticiando maior. aquilo que uma equipe toda já Poxa preparou. vida, do Brasil inteiro, quando é uma emissora de nacional, que faz uma cobertura nacional, tem muita gente por trás, editores, Mas e quando o William Bonner cinegrafistas. dá uma notícia e no final ele faz aquela carinha lamentável? Então, é que geralmente tem coisa aqui no Brasil. O Brasil, uma hora a NASA vai vir aqui para estudar a gente, né? E a gente pode ver que o que acontece no Brasil acontece aqui em Avaré, proporções menores, porque Sim. a cidade é menor, mas acontece também casos bizarros, absurdos, né? E não tem como a gente falar, não, vou, né? Você falou de colocar sentimento, emoção. Tem Isso. hora que é difícil, né? Aham. Com tanto tapa na cara que a sociedade nossa leva, né? Exato. Aqui. Então tem hora que acho que acaba vazando extravasando. Acaba extravasando. Mas é algo que o jornalista ele não deve passar. Não deve passar. O jornalista ele tem que ser imparcial, ele tem que ser frio e calculista. Até Passar quando a ele passa, informação que ele precisa. às vezes eu vejo assim até como um talento, né? Porque o jornalista mesmo que tem aquele talento, ele procura nas entrelinhas deixar ali o caminho que ele quer, né? No sentimento. Mas nunca pode estar implícito no que ele escreveu mesmo, né? Correto. A gente evita adjetivos. Então, assim, não vou falar que é um grande evento, né? Só se for um evento absurdo mesmo, né? Mas, assim, o que é um grande evento? Um evento de uma cidade de 10 mil pessoas, de 100 mil pessoas, de 1 milhão de pessoas. Então, a gente tira os adjetivos, né? O que é bonito. O que é bonito para um pode não ser para outro. Então, a gente não pode falar... Precisa fazer tudo isso. Esse celular bonito, essa caneca Não. bonita. Não. Mas é bonita, não, Gabriel? É bonito. Não podemos negar. Aproveita, clica no sininho para você não perder nenhuma novidade e segue a gente, né, Éder? Com certeza. Lembrando que nós estamos também no Spotify, né? @Altcast Talk Show, Instagram, Facebook, TikTok, né? Em todo qualquer lugar tá lá. Tá a carinha isso do aí. Altieres ali. Exatamente, essa carinha linda aqui, ó. Então se inscreve, viu? A sua inscrição é muito importante para nós. Ô, Gabriel, mas aí é interessante a gente entrar nesse assunto, inclusive, porque, por exemplo, tirou os adjetivos, né? Vocês precisam ser muito imparciais nessa questão. E como é que faz consentimento realmente? Você vai passar uma notícia triste, uma notícia que, poxa vida, eu não gostaria que acontecesse. Como é que faz? A gente tem que superar, né? Tem uma pessoa que ela fala assim, tira o coração, põe dentro da gaveta, fecha, vai lá, É frieza faz mesmo. o que tem que ser feito. Pô, toda profissão tem isso. Imagina um médico, se ele for levar a emoção dele ali no momento, ele leva a emoção? Leva a emoção também, né? O que acontece? E não é só nessas áreas que a gente está falando, né? Voltando um pouquinho no esporte. Todo mundo que trabalha ali no esporte gosta de esporte. Para começar. E para quem gosta de esporte, ele tem um time. Ele tem uma paixão por um clube. Mas na hora lá, ele não Galvão pode Bueno levar... É corintiano, né? Ele não sei te dizer. Não sei te dizer, não, se ele não é flamenguista, não. Será? Viu? Acho que é do Flamengo. Acho que é Flamengo. É Rio de Janeiro. Mas ele não pode levar aquela emoção. E é algo que eu aprendi muito cedo, né? Nas narrações esportivas. Porque não tinha como, mesmo o jogador do meu time fazendo um pênalti, e eu não queria que ele tivesse feito um pênalti, não queria falar, eu tinha que ir lá no ar e falar, não, o juiz está certo.
o pênalti aconteceu. Uau, não né? deve ser fácil, então, né? a emoção a gente tira, né? Nesse momento, né? Porque a gente não está sendo o que a gente é, a gente só está sendo os olhos das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar isso com a gente. Isso é importantíssimo. Cara, tem uma coisa que eu até concordo com o público, que eu também acho errado. O cara foi lá, com arma em punho, assalto à mão armada, matou a vítima, e aí a imprensa colocou lá, estudante... Às vezes a gente coloca o suspeito, né? Muitas vezes a gente coloca o suspeito. Por quê? Porque antigamente o que acontecia, e acontece até hoje, né? Se tiver uma falha na investigação, uma falha na apuração, depois vai para o judiciário, se tiver um errinho, anula a prova. E daí o cara é inocentado, e daí ele processa o jornal. Tá porque brincando? colocou lá que ele matou. Então, a gente não pode imputar um crime a alguém, mesmo estiver lá mostrando... Prova cabal, visual, vídeo, o cara matou. A gente não sabe, Altieres, hoje em dia tem... Que coisa! Então, a gente não pode imputar o crime a alguém, né? Antes da pessoa ser condenada. Depois que ele for condenado, tá tudo certo. É o condenado. Sim, tá vendo, Éder? Isso, é o condenado. Pode sim falar. O homicida, o assassino... Mas antes disso, Mas não. antes disso, ele é réu. Mas é o que eu vejo muito na imprensa, eu já vi várias vezes, estudante suspeito matou fulano. Tipo, tudo bem. Pode até ser um cara que está na idade de estudar e tudo mais, mas o cara não estuda. O cara matou lá para roubar. É absurdo, né? Aí a lei, mas tem razão também. Essa questão de falar estudante, às vezes assim, o que acontece, né? Você faz diversos títulos, né? Então assim, estudante matando, não tem tantos assim, mas tem bastante. Então assim, você precisa fazer um título que impactante. Que mostre ali o que aconteceu. Tem que chamar atenção. E às vezes assim, você pode falar motorista de aplicativo, morreu, matou, qualquer outra profissão, para você segmentar quem foi o autor, né? Correto. Porque assim, se ele tá matriculado, se ele tá em idades... de repente... ele é estudante, né? Se ele fosse motorista de aplicativo, se ele fosse jornalista, ia falar, jornalista mata fulano. Mas né? é até uma questão de marketing, né? O Éder, você que é especialista em marketing, quando eu coloco um estudante matou, por exemplo, a intenção é falar, é cativar, né? Chamar a atenção da pessoa, tipo, deixa eu ver se é uma criança ou um adolescente, né? Aí. Outra coisa que ninguém nota, né? Porque não é da profissão deles, é comum, né? Por exemplo, hoje no mundo digital, o título ideal tem 55 toques. Ou seja, a gente fica brigando com as palavras lá para reduzir, ou às vezes para aumentar, muitas vezes para reduzir, na maioria das 55 vezes. caracteres. Para ter 55 contando caracteres, contando o espaço. Né? No jornal impresso, a gente tem uma regrinha também para, se for, por exemplo, um título de 6 colunas, tem que ter tantos toques. Se for 3 colunas, tem menos toques, às vezes tem 2 linhas, às vezes tem 3 linhas. Então, assim, às vezes a reportagem está pronta e você passa 1 hora no título porque sobrou um caractere e faltou outra. Dicionário de sinônimos, o que eu posso trocar essa palavra por outra para formatar de um jeito que visualmente fique confortável para você ler. Não só o que você está recebendo ali, as palavras que a gente usa, mas também o tamanho que a gente usa das palavras. É um trabalho minucioso. É uma coisa que precisa de técnica para escrever. Então, por que às vezes ele usou estudante? Porque as outras palavras que ele usou, ele precisava de uma palavra que fosse daquele tamanho, o estudante casou e ele, né? Tem a questão da velocidade também. Hoje a informação é muito rápida. Eu tenho o blog de notícias e eu gosto muito de hard news, né? Que é o que hard news? Aconteceu uma coisa agora, eu já coloco lá,
né? Então é coisa meio instantâneo. Olha né? que legal. Então o que precisa? Dessa agilidade e de conseguir se adaptar a essas situações. Por quê? E poder Porque, passar informação rápida. primeiro, né? A gente sempre quer, né? É uma corrida, né? No final é uma corrida. Ganha né? quem chegar primeiro. Então, tem os prós e o contra, né? E muitas vezes, às vezes o ímpeto de ser muito rápido, acontecem erros que a gente tem visto bastante. Sensacional. Quando eu era adolescente, eu assinava o jornal Estadão. Eu achava aquilo uma magia, porque acontecia hoje a notícia, no outro dia, nós estamos falando do interior de São Paulo, estamos a 270 quilômetros da capital São Paulo. Vamos falar também que nós estamos aqui, está aí antes da época da internet. Antes de internet, da minha Isso, adolescência, total. antes da internet. É. A notícia acontecia hoje, no outro dia, 6 horas da manhã, eu estava recebendo o jornal, em casa, impresso. Minha relação com o jornal impresso, né, dessa era da comunicação, né, que eu falei para vocês quando eu era bem novo, é que o meu avô assinava também a Folha e o Estadão, né? E eu gostava tanto que antes de ir para a escola, eu corria lá na casa do meu avô, que era do lado da minha casa, e o jornal estava na porta, porque ele não tinha pego o jornal ainda. Olha eu abria isso. o jornal dele, olhava, antes de ir para a escola, eu lia um pedaço do jornal e deixava lá para ele na hora que ele acordasse e fosse lá Pegar recolher o jornal que Recolher. era dele, né? Mas assim, Que eu já legal. tinha e gostava muito disso, né? Porque acontecia, já saía no outro dia. Nossa, incrível. Vinha o jornal até aqui, né? Andava bastante, porque a Meu rotativa Deus. lá em São Paulo, né? Até chegar aqui. Exatamente. Mas a gente recebia uma edição diferente da capital, você sabia? Não sabia. Sim, sim. Olha que interessante, A nossa hein? edição era reduzida. É mesmo? Sim. Olha, sim. não sabia, Éder. Que interessante. Mesmo assim, eu achava sensacional, cara. E via muita coisa legal no jornal. Era muito bom. Eu ouvia meus professores de ciências sociais, essas coisas aí. Olha, leia jornal. Eu gostava de assistir Jô Soares. Morava no sítio, cara. Mas chegava em casa às 11h30 da noite, aí ligava a TV para assistir Jô Soares. E aí assinava jornal. Nossa, era muito bom. Que tempo bom, cara. É bom. Eu E gosto escrever até hoje, tudo isso. assim, do papel, Do papel. de pegar. Tá cada Você- vez mais raro, mas... Você escreve no seu blog, né? Você tem Isso. um canal Tem de um notícias. portal de notícias na internet, Avaré Notícias. Avaré A Notícias. gente está há mais de 10 anos já publicando notícias aqui de Avaré e de região. Que É legal. algo que me satisfaz bastante, né? Porque ali eu consigo fazer um jornalismo independente, né? Sem amarras. E, Muito bom. é isso que eu gosto. E desse hard news, dessa notícia rápida e que acontece instantaneamente junto com o fato. Muito bom. Aí, Éder. Inclusive, a hora que eu tô aqui, né? Hoje, com o advento da tecnologia, né? A gente consegue deixar as publicações programadas, né? Olha que legal. Então, assim, antes de vir aqui gravar, eu já deixei as publicações prontas lá. Enquanto a gente está aqui, o site está atualizando Já lá está sozinho. trabalhando lá Já sozinho. está atualizando sozinho. Bacana, hein? Bacana. O Éder gosta muito de ler também. Faço leitura, faço mesmo. É. Alguns livros, algumas coisas assim desse tipo. Exato. Eu gosto de fazer leitura. Você sabe fazer um adendo aí, né? Tipo, eu sou publicitário, né? Mas o publicitário não é um jornalista, mas um jornalista é publicitário. Ele sabe... A notícia, ela não existe por si só, né? Você tem que saber vender a notícia, né? E sabe, ô Gabriel, fui uma vez, né? Tem uma amiga que ela iniciou um portal de notícias e dei essa dica para ela. Falei, viu, um jornalista tem que saber vender a notícia, né? E fui muito criticado. Falei, quer saber? Não dou mais dica nenhuma. Porque pegar no meu pé e falar, você não entende nada, não sei o quê, não sei o que lá das contas. Tá bom? Não tá mais aqui quem falou. Eu acho que a gente tem que saber, não é, acho que vender a notícia não seria tanto assim, mas vender o que é o seu produto, né? Que não é a notícia, né? Então tem portais voltados para a cultura, então você tem que saber vender aquele, para atingir aquele público, né? E porque
para nós jornalistas fica um pouco pejorativo, assim, vender a notícia. Significa Vender a assim, notícia, tá exato. pagando para escrever. Então, fica, dependendo da interpretação, fica meio Acho que eu pejorativo usei pra o gente. termo errado, né? Mas na verdade é vender o fato que aconteceu, Sim, né? sim. Então, a publicação que era feita, né, daquele jornal, daquele blog lá, não sei exatamente a terminação, era muito rasa, né? Então, tipo, aconteceu tal coisa assim assado. Clique aqui e leia, acesse o site, acesse não sei o que. E a dica que eu passei, viu? Vai mais a fundo, entrega aqui pra pessoa, né? Tem mais apurações. É que geralmente no é a texto, pessoa que é o clique, né? Que nem lá no Avaré Notícia, a gente também não entrega tudo no Instagram. A gente coloca mais ou menos o que está acontecendo e convida a pessoa para ir lá no site. Para ir lá no site. Porque é lá que ela vai ter acesso a outras informações. Porque o jornalismo online, ele é um hipertexto. Né? É aí que eu ia entrar. É o hipertexto. Ou seja, dentro daquele texto, daquela notícia, tem Precisa uma linkar. frase que vai para outra notícia, que vai para outra notícia, e a pessoa vai fazer o que? Ela vai navegar dentro do seu site, que é o que a gente quer. É o que a você quer. pessoa navegue ali dentro. Mas nessa era digital que nós estamos, de notícias curtas e rápidas, você acha que o jornalismo está perdendo profundidade? Tá perdendo. Tá perdendo? Tá perdendo, com certeza. No jornal impresso que a gente falou aqui, as reportagens tinham 5.000 toques. No online, a gente tem que ter uma reportagem... Se tiver 2.000 toques, é grande para a pessoa. Reduziu para menos da metade. Agora, eu aí. não sei se é o jornalismo que está se empobrecendo ou se as pessoas estão cada vez mais preguiçosas ou não querendo se aprofundar muito Você já ouviu nos falar assuntos. da leitura dinâmica? A gente tenta ajudar na leitura dinâmica, porque a pessoa, quando ela lê uma notícia num portal, ela faz uma coisa que chama-se inconscientemente, leitura escaneada. Ela bate o olho e vê tudo, o tamanho do texto, ela analisa inconscientemente o tamanho do texto e o que está atraindo o olhar dela. Eu falo que um jornalista é publicitário. Por isso tudo que a gente publicidade, viu? precisa, por isso que a gente precisa colocar tópicos, né? Então ela bate o olho, ela já vai, por exemplo, assim, de novo falar de esportes. Ela entra ali, ela vê que tem um tópico que é como foi o jogo, aí tem outro que é primeiro tempo, outro que é segundo tempo. Na hora que ela faz aquela leitura escaneada, ela fala assim, antes de ler ela já sabe como foi o jogo, ela já sabe que ela vai saber como foi o primeiro tempo, como foi o segundo tempo, como vai ser os próximos jogos, porque está em destaque, em subtítulos ali. Correto. Né? Então, maneiras de atrair, né, para a pessoa já saber que antecipadamente o que ela vai ser informada se ela ler aquele conteúdo. É como a minha colinha. Eu coloquei aqui só os tópicos relevantes à sua profissão. E aí eu elaboro a pergunta em cima desses tópicos. É isso. É isso. Eu estou fazendo leitura escaneada, Éder. Tá em F, tá em X, como que tá aí? Tá em WhatsApp aqui. Tá em W. Uma das leituras mais tradicionais que se tem, né? Se não me engano, é em F, né? Então a gente faz assim, beleza. É basicamente. Então, título, subtítulo e... Eu já fiz leitura em F também. A hora que eu me deparei com aquele livro, eu falei, agora F. Eu sou péssimo com leitura. Eu gosto de ler, mas textos curtos. Talvez seja aqui esse costume de digital, né? Eu tenho dificuldade tremenda para me pegar num livro e ler. Tenho uma dificuldade tremenda. Você sabe que é uma questão de hábito, né? Ou gosto. Recentemente eu li um livro com um pouco mais de 300 páginas. De primeiro momento também, nossa, 300 páginas, pelo amor de Deus, é coisa horrível. Mas quando você começa a se aprofundar na leitura e o autor ali consegue expressar as palavras, nossa, você embala de uma forma que você lê 10, 15, daí você vai ficando páginas. Triste no final, né? Que você tá vendo que tá acabando. Nossa, legal. Histórias cativantes. Inicie com histórias bem cativantes. Eu queria ter essa pegada mais
Eu tenho um problema sério que se eu começar, eu quero terminar no mesmo instante. Eu não consigo começar algo agora e terminar depois. E aí me ataca uma ansiedade que eu não consigo dormir, cara. Ah, meu Deus, é terrível. E esse é o mal do momento, né? É o mal do momento, ansiedade. Meu Deus. Gabriel, agora uma curiosidade. Você já teve alguma notícia que você foi cobrir e foi impactado emocionalmente? Muitas. Acontece muito assim com o jornalismo, né? Eu já fui fazer uma cobertura quando eu trabalhei na TV Tem, afiliada da TV Globo, e tem as notícias factuais, né? Aquela que acontece no momento, prisões, acidentes, né? E eu recebi uma ligação falando, teve um acidente aí na estrada, tal, vai pra lá, ver o que aconteceu. E eu cheguei lá e a pessoa que tinha falecido no acidente eu conhecia, né? Então, poxa vida, um impacto muito grande, assim. E ter que noticiar Ter isso. que noticiar, né? E na hora, assim, era o pai de um amigo meu, assim, eu já comecei a pensar nele, será que ele já recebeu essa notícia? Como que ele tá e tudo mais. Então, assim, geralmente quando envolve, assim, acidentes, assim, é uma coisa que machuca demais a gente, assim, que a gente baixa a energia, sabe, Altieres? Tenho muitos casos. Tem, acho que ali na região de Itapeva, eu fiz um acidente uma vez que o motorista da van escolar deixou numa área rural, né, na estrada, 2 menininhas gêmeas, crianças de 7, 8 anos. E elas atravessaram a rodovia por trás do ônibus, né? E um carro veio e atingiu uma delas. Então eu fui na casa da mãe dessas crianças, entrevistei a mãe logo depois de ter enterrado uma filha pequena. Meu Deus! Né? Então, assim, aquela carga, muita emoção, assim. Então, é bem desafiador a gente conviver. Precisa gostar, né? Bastante da profissão É, para fazer. Já fui assim, uma vez eu fui ali para essa estrada aqui, nossa, Itaí, Taquarituba. Perigosíssima. Puxa, né? vida. Eu ia uma vez fazer uma reportagem, não sei se em Itaí ou Taquarituba, era uma coisa tranquila, né? Não tinha nada a ver. E no meio do caminho, um acidente. Liguei pro meu chefe, falei, a estrada tá parada aqui, teve um acidente. Eu vou derrubar a pauta lá na cidade e vou fazer a matéria do acidente. Então, assim, puxa vida, você tá num clima pensando na sua reportagem que você vai fazer e em um segundo mudou tudo. Você vai ter que fazer ali uma pessoa que faleceu. Então, é bem difícil. Como que fica depois? Você noticiou, criou coragem, foi lá, fez, mas e depois as imagens? A energia baixa. A gente fica até mais cansado, né? E assim, já tive momentos bem desafiadores na minha profissão, tirando essa parte mais trágica. Uma vez eu fui cobrir um local que eles faziam abate de animais clandestinos. Nossa, né? Você que descobriu? Esse eu não Como lembro. que foi Eu não isso? lembro como que eu recebi essa notícia aí, mas chegou lá, a polícia tá fazendo a operação e encontrou esse local, né? E eu lembro que eu cheguei e tal, conversei com os policiais, né? Daí eu falei assim, mas onde que é? Eu tava num sítio lá, então tinha vários... Isso aqui na região de Avaré mesmo? Aqui em Avaré. Eita! E ele falou assim, eu falei, onde que é? Tem um lugar para uma imagem diferente e tal? Ele falou, você tem certeza que você quer ir lá? Eu falei, tenho que ir, né? Eu não sabia o que encontrar. Eu falei, não, vamos lá, para mim não tem problema, tal. E ele me levou num local assim que tinha restos, carcaças, cabeças de animais, de boi, um cheiro muito forte, assim, sabe? E a gente na hora ali, tipo, antes eu me dei de forte, na hora ali foi dando aquele mal-estar, assim, mas a gente tem que dar aquela segurada e filmar rapidinho ali, vamos embora, sair dali porque realmente mexe não é com a fácil, hein, gente. cara? Imagina.
no meio da carniça. Ó, eu tô aqui. Esse era o medo. Rapaz. Esse era o medo. Era ao vivo? Não era ao vivo, não. Eu Ah, tava menos só mal. fazendo as imagens. Mas mesmo assim, eu fiquei com vergonha de passar mal ali do lado do guarda, porque ele perguntou se eu tava preparado. Ele perguntou Não, se eu eu tava tô. preparado. Eu falei que eu tava preparado. Até nem sabia o que ia, né, encontrar. Que loucura. Mas ele me levou num lugar assim, a cena horrível, assim. Imagino, a carcaça carnificina, assim. cheirando ruim e tal. Nossa. E graças a Deus a polícia fechou. Aquela reportagem onde acho que é uma repórter, né? E tá próximo de uma queima de maconha e ela começa a ficar doidona lá, não se concentrar Mas é mais. meio meme, Será não que é? Será que é meme? Então, eu fico me perguntando, acho será que aquilo é difícil. real? Tem de tudo, né? No mundo tem de tudo. Tem na Alemanha tem um, não sei se existe ainda, mas tinha um programa online que eles davam previsão do tempo e a repórter ia tirando a roupa, Ah, já vi algum meme assim. né? Então assim, era Tem de tudo. A não galera tava quer- na televisão aberta, aí fizeram um quadro ali A galera e quer audiência, né, viralizou, Gabriel? né? Então assim, eu como jornalista, eu fico bem com o pé atrás em tudo, cara. E alguém me passa alguma coisa, eu tenho que checar de novo, eu tenho que ver, eu não passo pra frente. Legal. Eu não consigo, assim, acreditar em tudo que eu vejo, principalmente na internet, cara. Sim. Que Você vai a pessoal fundo, você cria, pesquisa mesmo. o pessoal cria e faz assim. Você já fez aquela linha de delegacia, de porta de delegacia? O cara foi preso, ó, eu tô aqui com o Éder, ele acabou de cometer um crime, fala aí. Desse jeito não, mas já cobri muito a porta de delegacia. Sério? Aqui em Avaré teve uma rebelião, né, muito grande, né? Eu acho que anos 2000, Sim. 2005 ali, que a gente acompanhou bastante. Já tive que entrar numa delegacia onde tinham feito um túnel. Na delegacia? Na delegacia. Aqui em Avaré? Não foi aqui em Avaré, não. Foi, acho que na cidade de Itararé. Itararé. Lá tinha a delegacia tinha celas, né? E os caras estavam escavando o túnel. Nossa. E daí o delegado me autorizou a entrar lá para ver como que era. Eles tinham tirado todo o estofado do colchão e dentro do colchão seria o estofado, eles estavam colocando a terra. Nossa. Eu acompanhei também a transferência desses presos, né? Que eles saíram. Você chegou a entrar no buraco que eles estavam fazendo? Não cheguei não. Loucura, né? Mas eu vi na hora que eles saíram desse plantão policial e entraram dentro do carro que ia fazer a transferência deles. Na hora que eles foram fechados, eles falaram: a próxima vez a gente consegue. Que loucura. Faltou pouco. E tem o caso do túnel aqui em Avaré também, né? Sim. Que eu também fui na casa, entrei na casa lá. Você esteve lá, fui cobrindo. lá, tudo. E um colega meu que trabalhava na TV ganhou um prêmio importante dentro da televisão aqui de São Paulo, porque ele conseguiu entrar dentro do túnel para fazer a imagem Tá brincando. desse túnel, né? No jornalismo existe essa premiação? Tipo, Existe, se você conseguiu existe. uma matéria muito... Existe. E ele foi como cinegrafista. E tinha um colega que estava junto também, que não entrou porque era um pouquinho mais gordinho. E esse aí era mais magro, falou, não, vai ter que ser você mesmo. E ele entrou junto com o repórter dentro do túnel. Nossa. E ele ficou filmando, deitado, e o repórter também deitado, fazendo a passagem com o microfone. O que passou em rede nacional aí, mostrou Isso, aí, o túnel foram aqui. eles. E foi Nossa, a casa era realmente assustador, porque assim, tinha um quarto inteiro com terra até o teto. É saco? Não, tava... Tinha locais que tava ensacado, mas tinha outro não, que tava socado mesmo. Acho que eles Nossa. colocavam, jogavam um pouco de água, batia, e assim, nem a janela eles liberaram. Então, Nossa. tipo, cheiro de muita umidade, né? Então, Imagino, mas foi uma engenharia. Se você não sabe do que estamos falando, aqui na cidade de Avaré nós temos a P1, a Penitenciária de Segurança Máxima, que já foi considerada a penitenciária mais segura do país, né? ela é muito segura até hoje, né? Ela Até tem um hoje. sistema muito bom ali. De E segurança. ela abriga um sistema que é RDD, que é o regime diferenciado, ou seja, eles ficam em celas individuais Olha só. e abriga aí
presos, né, condenados de facções criminosas e tudo mais. Então, realmente, eles precisam de uma segurança extra. Mas teve essa ousadia aí, né? Nossa, então ocorreu de fazerem esse túnel aqui para tentar atravessar aí a rua, né? Um local bem mais alto que a penitenciária, né? Chegou bem próximo, né? É um Olha. túnel de mais de 100 metros de extensão. É uma obra de engenharia mesmo. Engenharia. E chegou bem próximo lá e, por sorte, as autoridades conseguiram ali localizar e impedir, né, que esse resgate fosse feito. Caramba, incrível, incrível. Ô Gabriel, e você já viajou em virtude da sua profissão para cobrir outros locais? Já. Eu por 2 vezes fui repórter da TV Tem. Uma das vezes eu fiquei em Itapeva, cobria 17 cidades, né? Lá na fazia região. tudo a região lá de Itapeva. Também aqui em Avaré, fazia 15 ou 16 cidades. Já trabalhei em São Paulo, trabalhei em Tatuí. Só viajava, Só cobrindo matéria. Isso, fazendo matérias aí. O Thiago, nosso amigo em comum que trabalhou conosco na Rádio Avaré, hoje está na Band, né? Tá. Você fazia aquilo, aquela matéria de notícia... A gente fazia o que chama hoje de videoreportagem. Videoreportagem. É o repórter que sai sem o cinegrafista, né? Então eu não sei se o Thiago tá fazendo um videoreportagem ou ele tá com o cinegrafista, mas quando eu fiz, a gente ficava com o equipamento, a gente se autofilmava, né? E fazia as reportagens aí. Você coloca o tripé lá no meio do local e você... Isso, fica na frente da câmera, faz as passagens, né? Faz as imagens. E transmite. E manda. E é tudo por internet, Gabriel? Tem essa curiosidade. Poxa, aí. na época que eu trabalhei já faz um tempinho já, não tinha essa facilidade aí, a conexão não era tão rápida não. Como você Era fazia? No primeiro momento, acho que aqui em Avaré, a gente tinha que mandar pelo ônibus a fita. Tá brincando? Era aquela fitinha pequenininha, né? Sério? E a gente VHS? mandava... Não é a VHS, é a pequena. Pequena. É bem pequenininha mesmo. Eu mandava no ônibus, chegava lá depois de 2 horas a reportagem. Aí depois a gente tinha um link que gerava as imagens. Então você colocava a imagem como se fosse num aparelho e ligava lá por rádio. O cara acessa esse canal aqui que eu vou gerar as imagens. Você gerava, ele recebia lá. Que legal. Hoje deve estar bem mais rápido. Hoje né? a pessoa grava do celular, né? Um celular bom ali. Tem muita transmissão hoje feita basicamente só com celular, né? Então, o celular coloca ali o microfone, fone de ouvido sem fio, Bluetooth e pronto, é o suficiente, Tudo, né? Sim. Cara, incrível. Eu fico imaginando na época que não tinha internet como hoje. Essa evolução tecnológica é algo que a gente está acompanhando, muitas vezes sem perceber, né? Mas a gente falar que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nossa conexão era muito lenta, né? A gente assistir um vídeo no YouTube, que nem você está assistindo o podcast aqui, era muito complicado, né? Você conseguir carregar tudo, né? Exato. E hoje é muito fácil, né? Então, esse período de tempo foi até curto perto da evolução da comunicação. Inclusive, até uma informação bacana, especialistas estão dizendo que nós estamos dando saltos evolutivos. Na era que nós estamos saltando 1 século em 1 ano. Sim. Em relação à tecnologia. Com certeza. 1 século em 1 ano. O que levou-se séculos lá atrás, hoje a gente leva 1 ano. Quando eu me formei lá em 2004, eu tinha uma professora que ela dava semiótica, que ela falava assim, o celular era só para ligação e o joguinho da cobrinha, né? Era só aquilo lá que só servia. Aquilo. O SMS funcionava mais ou menos ali, às vezes você conseguia mandar, mas era caro, né? Usava o pager, né? Só o Playboy usava pager, né? E ela falava assim, a gente ia pro laboratório de informática, né? Com aqueles monitores grandes, né? Gigante. E tudo mais. E ela falava assim, essa é a tecnologia 1.0. Na 2.0, esse computador vai estar na palma da sua mão. Olha isso. E a gente falava ele pensava, mas como? Não entendo, porque o telefone não dava para você escrever, né? Não dava nada. Verdade. E, poxa vida, fica aqui a minha homenagem a ela, porque ela realmente tinha essa visão. Ela estava à frente
do nosso tempo. Ela Olha. sabia como que ia estar a comunicação na próxima era, no Incrível, 2.0. né? Nossa, incrível. Eu peguei um pouco dessa parte que você falou de avanço, né? De praticamente 100 anos aí em um ano, né? Há algum tempo atrás, acho que 1 ano e meio atrás, eu ouvi alguma coisa desse tipo, que prepare-se, porque nos próximos 10 anos nós vamos evoluir um milênio. É isso mesmo. É um milênio que está preparado agora, né? Então, uma previsão que lançaram é que a próxima coisa que vai sumir é o próprio celular. É. O celular não vai tá mais, vai ser projeção holográfica. Sim, sim. Incrível. Na realidade, já existem óculos que estão substituindo monitores de vídeo. Você conecta seu óculos no seu computador, você não tem mais monitor. Sim. E vai além ainda. Já estão construindo computadores que vêm com uma química neles, o qual você vê imagens e você sente o cheiro. Olha só. Meu Deus, é coisa de louco. Tem muita tecnologia nova, bem legal assim. Uma que eu vi recentemente é uma geladeira que, quando você coloca o produto dentro da geladeira, ela identifica o produto. Você colocou 4 litros de leite. E daí você vai usando. E daí ela te informa ali no painel dela, ó, só tem mais 1 litro de leite. Você quer pedir? Já clica aqui. Já pede pela geladeira mesmo. Pela própria geladeira. Que é isso, já está né? cadastrado seu cartão de crédito, já está cadastrado o supermercado que faz entrega na sua casa. Não, né? incrível. Eu vi, acho que é... Olha o Tesla. Acho que é na Olha. Coreia que o metrô, o painel do metrô, onde você está esperando na estação, né? Tem um painel, ali também é touch. Você já vai ali no supermercado, faz a sua compra. Na hora que você chega na sua casa de metrô, a compra chega junto. Que é isso, É absurdo, doido, né? É doido isso, né? Nós somos praticamente da mesma época, né? Então vamos falar... Eu sou mais novo, Éder. Não, desculpa. Então, tirando o Altiers, nós somos praticamente da mesma época. Então vamos falar. Nós temos aí do mesmo criador, o Hanna-Barbera, né? Que criou os Flintstones, né? E também tem os Jacksons, né? Nós estamos chegando praticamente na era deles, né? Nossa, é bem isso. Estamos chegando na era deles lá atrás, Mas cara. já esperava que tivesse carro voador, né? Quando Pois a é. gente- Não, já tem, Mas- né? Não, mas assim, eles usavam ali tranquilamente, né? Exato. Eu achava que quando eu fosse grande já e pudesse dirigir, eu já ia ter o carro voador, mas Volta não... pro futuro, né? De volta Tinha pro isso, futuro, né? O skate clássico. flutuante do Sim. Martin, né? Acho que É. isso. Nossa, é incrível. É sensacional. E está evoluindo de uma forma muito rápida, né? Olha, como eu citei a Tesla, Sim. os carros autônomos. Sim, Gente, o sim. que é aquilo? Carro autônomo. Agora, recentemente vi uma matéria na internet que a China está lançando caminhões autônomos. Já tem caminhão rodando lá na China. Eu vi Sem também uma motorista. tecnologia legal que é no campo, o trator tá lá no campo Autônomo. e o cara tá a 1.000 quilômetros de distância numa sala com climatização e ele tá no Tem joystick eu já vi, aqui tem brasileiro. mexendo no caminhão lá dentro do... Tem brasileiro fazendo isso, cara. Veio uma evolução de guerra, né? Na verdade, principalmente essa controle remoto, né? Vem de uma evolução de tecnologia de guerra, literalmente, né? Que hoje, ao invés de colocar um piloto dentro de um caça, né? De um avião extremamente caro, né? Pilota-se de fora. Até mesmo para salvar a vida desse piloto, né? Então, tá Sim, dentro de uma sala, tá pilotando ali, troca de piloto, né? Acabou o turno dele, troca ali. E Pois vai, é. né? Esses operadores de máquinas aí, cara, eu vi um brasileiro operando uma máquina daqui nos Estados Unidos. Eu vi uma pessoa que está nos Estados Unidos recentemente e o táxi, e ela filma do carro dela, no carro Autônomo. que ela tá falando, gente, aí ó, não tem ninguém Não dentro tem do ninguém. carro. E era uma fila de táxi, ela entrou, o carro dela entrou no meio, o táxi de trás parou certinho.
cheio de câmera Dá em até volta, medo, né? e assim, é uma tecnologia assim, bem assustadora, né? Você entra Não, no carro demais. e o carro não tem... Não tem Não é que tem motorista. alguém virtualmente dirigindo, não tem absolutamente ninguém. Não É tem os ninguém. sensores É. que tá identificando tecnologia. as distâncias e aonde ele pode ir e aonde não pode. Havia muito conflito, né? De quem é a responsabilidade se acontece um acidente, né? Na sua opinião, Guerra, de quem é a responsabilidade de um veículo autônomo? Caramba, essa é uma questão bem interessante, né? Eu acho que é de quem é o dono, né? Do dono, que né? ele é o responsável, né? Aí, Musk. É, Ele. É do dono, não pode ser minha, né? E tivemos já acidentes, né? Com Já, carros, né? Essa semana, inclusive, Porque- teve um com ônibus. Um ônibus autônomo saiu disparado Porque, lá assim, numa rodoviária. o Tesla também, ele tem aquela questão que, assim, você tem que estar dentro dele, ele está dirigindo por você, mas você tem que estar ali dentro, né? Exato. Em muitos momentos. Agora, tem o carro mesmo que não tem ninguém mesmo, né? Então, realmente é uma questão bem interessante, viu? Deixo aí para os juristas decidirem, porque eu não consigo imputar ali em quem, é complexo, quem né? falhou em uma questão dessa, mas é bem interessante mesmo. Muitíssimo. Sim, a minha rasa, né, conhecimento sobre o assunto primeiro, tipo, quem vendeu, se vendeu o equipamento que está em condições, né? Se quem comprou, cuidou dele de maneira com que ele tenha o perfeito funcionamento. Exato. Né? E é uma questão interessante. Muito. Bem lembrada. Entrando nesse quesito, né, de autonomia, autônomos, né, e voltando até mesmo para a questão da IA, nessa parte de carros, havia testes ali que estavam sendo feitos, né? Se houvesse uma situação onde houvesse um humano e um animal, qual deveria ser morto, né? E agora nós estamos tendo também a questão da IA se revoltando, né, com a questão humana, né, com as perguntas e respondendo com ironias e não digo xingando, né, mas tá próximo disso. E aí? Eu vejo às vezes essa IA revoltada ali como se ela fosse um personagem, mas eu acho que alguma coisa ali não tá funcionando, entendeu? Porque a máquina não tem o sentimento, né? Não tem como substituir. Então, né? às Eu vezes, acho que ela não tá sabendo lidar com os brasileiros. você sabe que brasileiro é algo que Precisa ser estudado também, né, Precisa ser Gabriel? estudado nessa parte de tecnologia, né? Porque a gente, com essa intensidade do brasileiro, a latinidade que a gente tem, Sim. a gente acaba muitas vezes exagerando. Nós somos muito passionais, né? A gente age muito com a paixão, né? Então, assim, tem certas situações que eu vejo que a gente lida de uma maneira que outras comunidades lidam de outra maneira. Exato. Uma que eu identifiquei é o seguinte: se a gente vai fazer um churrasco, a gente cria um grupo de WhatsApp para organizar o churrasco, quem vai, quem não vai, quem vai levar o quê e tal, né? Você nunca me colocou nesse grupo, viu, Gabriel? Termina o churrasco e o grupo não é desfeito. As continua, pessoas né? ficam com paixão pelo grupo. Acontece com todo mundo. É verdade. Né? E outras comunidades, eles são mais frios, assim, e não sei se é questão de frios ou se são racionais, né? Alguma coisa acontece que eles, assim, eles são práticos. Vamos criar aqui esse grupo para a gente fazer essa reunião. E terminou, todo mundo sai, a gente exclui o grupo e segue sua vida. A gente vai ter o contato um do outro. Não, a gente parece que quer continuar aquele evento dentro daquele grupo. Então a gente não consegue se distanciar dessas questões, entendeu? Então, O acho brasileiro precisa ser estudado precisa mesmo. ser estudado. É E genético. tem muitos outros casos, assim, de... Até de cumprimentos, né? O brasileiro vai em outros países, é até estranho, porque as pessoas... Oi... Sim. O brasileiro chega abraçando, beijando, tudo bem. Mas na área da tecnologia, por exemplo, assim, se existe o Twitter que dá um parâmetro legal porque consegue medir quais são os assuntos do momento, né? Sim. E do nada acontecem coisas que colocam o Brasil no primeiro lugar, assuntos que estão acontecendo no Brasil, no primeiro lugar dos assuntos do mundo, porque a gente está ali reverberando um assunto.
E às vezes, assim, o mundo quer saber, viu, por que essa palavra tá viralizando? Ah, essa palavra veio do Brasil. E é um assunto, muitas vezes, nada a ver, que a gente está repercutindo aqui um meme, mas a nossa intensidade faz a gente viralizar bem mais. Bastante, é isso aí. Falar em viralizar, você está gostando desse conteúdo? Aproveita, se inscreve em nosso canal, porque nós estamos aqui no YouTube, também no Spotify, TikTok e Instagram e também no Facebook. Exatamente, Éder, @Altcast Talk Show. Vamos aproveitar até mesmo essa pausa e começar a falar, né? Falar do dog, né? Daquele dog maravilhoso, Isso! né? Tô Olha, com fome aqui falando nisso. aperta a pause aí. Pede um dogão prensado lá do Marcelo Dog, que você não vai se arrepender. O dog premiadíssimo, prensado, com os ingredientes que só ele tem. Acesse aqui, tem o contato do Marcelo's Dog, chama lá. E aproveita, pede aquela bebidinha gelada do Piranargues, hein? É isso aí. Piranargues tem bebidas geladas, com ou sem álcool, e você pode fazer a festa, o rolê com sua família, seus amigos aí. @Piranargues, acessa aí também. Gabriel, aproveitando, em relação a isso, sobre brasileiro ser dessa forma, você acha que o nosso jornalismo brasileiro, ou a nossa, como eu posso falar para você, nossa redação aqui, sofre interferência ou sofre com... como que eu posso falar para você? O que Alexandre de Moraes faz, por exemplo, que todo mundo fala, viu? Censura. Censura, censura, censura. Você acha que o jornalismo no Brasil sofre muita censura? Eu não vejo censura. Não vejo como censura. Eu acho que quem está sendo censurado pelo STF é realmente quem não pratica o bom jornalismo. Claro que pode ter injustiças, exceções. Não estou falando aqui de casos específicos, mas já vi decisões onde não há um respeito à justiça, né? E decisão judicial não se contesta, se cumpre, né? Sempre ouvi isso dos mais antigos, eu acho que Sim. a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, né? Às vezes que a gente ficou sem o WhatsApp, não durou muito, né? O fechamento do Twitter. Exato. O que acontece? Essas comunidades, elas são utilizadas para troca de informações entre criminosos, muitas vezes. E a justiça vai lá e pede essas informações. Eles não entregam, né? Mas você não acha que aí você acaba fazendo com que toda uma comunidade pague o erro de um? Infelizmente, né? É uma coisa triste da gente ver, mas assim, para coibir o Estado brasileiro não pode ser complacente de um ambiente onde está sendo cometido crimes, né? Correto. Onde precisa, às vezes nem existe a comprovação, né? Como eu disse, a gente não pode imputar crimes, né? Como jornalista, mas impedir uma investigação. Então precisa-se ter esse controle. A gente fala muito assim, poxa, você é jornalista e o fulano lá tá falando em controlar a mídia. Pô, dependendo do que ele quer controlar a mídia, é o caminho, cara. Porque olha o que a gente está vivendo hoje de fake news, de pessoas sem responsabilidade nenhuma compartilhando conteúdos, escrevendo, excitando ódio, excitando violência. Não tem que haver um controle? A gente precisa refletir isso. Não é censura, é controle. Né? E quem faz a prática de um bom jornalismo nunca vai ficar com medo de ser refém de uma decisão ou de um posicionamento A ou B, porque a gente está tranquilo enquanto a isso. O jornalista, ele tem algum tipo de benefício por ser jornalista? Tipo, olha, eu posso falar tudo, ou eu posso falar algumas coisas que eu não tenho problema com justiça ou não? Não, a gente é cidadão como todos, né?
até falo assim, a gente tem liberdade de expressão. Tem liberdade de expressão. Temos liberdade de expressão. Mas a gente tem que ter, todos, não só o jornalista, todas as pessoas têm direito de falar o que você quiser. Só que você tem que assumir as consequências do que você disse. Entendeu? Então você tem o direito de pensar o que você quiser. Mas se você falar, como exemplo, racismo, homofobia, discurso de ódio, de violência, você vai se responsabilizar pelo que você disse. Você teve o direito de falar, mas você tem que se responsabilizar pelo que você fala. Você já sofreu alguma ameaça ou retaliação por alguma matéria que você já fez, escreveu, publicou? Já. A gente sofre bastante disso. Como né? jornalista, Como é jornalista comum isso acontecer. É comum. Infelizmente. O jornalista também ele não é aquela coisa assim, tipo, eu sou imparcial. Não, o jornalista também leva pancada também do leva público. muita pancada do público. Realmente Verdade. As pessoas hoje têm muita voz, né, na internet, né? Quando eu comecei lá no rádio, a pessoa tinha que mandar uma carta por no correio. Nossa, legal demorava demais, não? 4 dias para chegar, né? Sensacional. Agora não, agora é instantaneamente. É na hora. A pessoa fala, mas assim, eu lido super bem, acho que as pessoas aprendo com as pessoas. São os chamados haters da sua profissão? Tem bastante. É que o hater ele faz o discurso de ódio para ele aparecer, né? Ele às vezes nem pensa nisso, mas ele recebe quer o hater é bom, chocar, né? ele quer chocar, né? Não é, mas assim, muitas vezes tem críticas, que é diferente de ter um hater, né? Porque o hater ele faz ali para aparecer. Todo mundo tem uma opinião, ele coloca um discurso contra, né? Ele fica perseguindo uma pessoa tem ou um corte assunto. nosso, Gabriel, tem um corte nosso no TikTok, já passou acho que de 60 mil visualizações. Nesse corte, eu falo de um casal, o qual eu sigo, eu sou fã deles. E eu falo aqui no Outcast, né, nesse corte, o que caíram matando em cima de mim. Olha o tamanho desse gordo falando. E etc. Para você descobrir qual é, acessa lá, @Outcast Talk Show no TikTok para você saber que corte é esse. Ontem mesmo para mim foi ótimo, né? Eu tenho a premissa assim de eu não fico respondendo a comentários. Não responde? Não respondo, porque mesmo direito que eu tive de escrever a minha reportagem, eu quero que as pessoas comentem lá. Falem. E assim, mesmo que seja uma crítica, eu vou refletir, eu vou ver, mas não vou entrar ali em discussão com a pessoa, jamais. Mas ontem mesmo eu estava vendo os comentários de uma reportagem e a pessoa falou assim, jornalista não tem que dar opinião, tem que só falar o que aconteceu. Aí já veio outra pessoa e falou, não, mas eu li lá, não tem opinião nenhuma, ele só contou o que aconteceu. E ficaram ali as próprias pessoas debatendo entre elas. Elas debatem entre elas, né? Eu fiquei né? Super satisfeito, porque elas estão divergindo, de engajamento. Ouvindo, não é que eu preciso, né, do engajamento, mas assim, eu me satisfaço mais com as pessoas. O debate. Uma discordando, a outra opinando e as duas falando, e espero que uma tente entender o posicionamento da outra. Isso é sadio para a comunicação. No fim, o jornalismo é isso, né? Você leva uma informação e você leva as pessoas a refletirem. Não seria isso o meu publicitário preferido? Basicamente isso, na verdade, tanto no jornalismo como na publicidade, né? Nós temos que levar uma informação clara para a pessoa. Então não adianta nós fazermos uma promoção onde a pessoa não consiga entender. É tipo, se eu falar que você vai no McDonald's e vai comprar 2 por 1, quando você chegar lá, você vai comprar 2 pagando 1. Agora, se tiver lá letras miúdas, pronto, é o suficiente para provocar um ruído, né? E só fazendo uma correção, Alt, não foi 50 mil, 60 mil, não, foi 150 mil. 150 mil. Mil visualizações nesse vídeo. 150 mil. 150 mil. 151 mil, na verdade. É muito, viu? Acessa lá para você ver. Tá no TikTok, Outcast Talk Show. Ô, Gabriel, e você acha que a mídia... O jornalismo tradicional, na verdade, ele tá morrendo ou está se transformando em virtude de
polarização? Eu acho que polarização... A polarização da mídia, tornando-se uma só. Eu acho que as mídias estão se adaptando, né? A gente olhar as mídias tradicionais, por exemplo, o rádio, ele se reinventou, né? O rádio veio aqui também para a internet, né? Os jornais impressos teve que vir, né? Tiveram que vir, eles estão se adaptando, né? Isso desde que comunicação é comunicação, isso acontece, né? Quando saiu do jornal impresso para o rádio, as pessoas falaram, vai morrer o jornal. E quanto tempo o jornal está aí ainda? É verdade. Né? Falaram isso também da TV, né? Quando lançaram a TV. Quando chegou a televisão, falou o rádio... Né? Já era. O que acontece é uma queda muito grande na questão da publicidade. Né? Você vê que quando a televisão se consolidou, o investimento no rádio caiu 60%, 70%. Né? Mas isso é comum, né? É a evolução. Né? Então, e aí as coisas vão se transformando. Isso tem que ir se adaptando. Né? Então, assim, morrendo não está. Mas o jornalismo tradicional não é o mesmo feito há 40, 50 anos atrás. Eu acho que não pode, não deve, né? Porque numa pane, o que vai salvar a gente vai ser o rádio. Vai ser o rádio. Porque vamos falar, acabou a eletricidade. Você tem as pilhas que podem manter um rádio ligado, alguma coisa desse tipo, Exato. As baterias que impulsionam o sinal do rádio, né? Mas para tudo o restante a gente precisa de energia o suficiente, né? Para tocar a internet, né? Poxa. A internet ela não vem daqui, não sai de Avaré, né? Ela vem de cabos gigantes, né? Cabos que estão aí passando no oceano. Exato. Que estão vindo fibra aqui, ótica. Fibra ótica. Se um tubarão for lá morder, já era. Já era. Esquece. Ô Gabriel, e eu quero fazer outra pergunta para você. O jornalista, você acha que, na sua opinião, nos dias de hoje, nessa era digital que nos encontramos, o jornalista tem que se tornar um influenciador? Eu acho que não necessariamente. É que depende do que a gente entender do que é influenciador, né? Eu tenho um pouco de pé atrás com certas palavras novas como os influenciadores, os coaches. Exato. São pessoas formadoras de opinião, né? Influenciadores. Porque assim, antigamente a gente tinha assim, por exemplo, uma palestra top. Nos anos 2000 era o Antônio Hermínio de Moraes. Ele mostrava a história de vida dele, né? E aonde ele chegou. O que a gente tem atualmente é gente que está sendo influencer que eu não sei o que ele influencia. O que ele traz de bagagem ali para ser o influencer, para se posicionar. Porque hoje a gente está vendo o influenciador através do engajamento que ele entrega. É verdade. Ele é influencer por quê? Porque ele tem 2 milhões na rede social, né? E geralmente a gente tinha essa referência de influencer, de influenciar as pessoas, gente que tinha histórias fantásticas, né? Pessoas que realmente mostravam com exemplos, né? A trajetória que eles seguiram até o sucesso. Então, assim, jornalista que quer ser muito midiático, né? Para mim não é jornalista. Não é o meu perfil, né? Não quero criticar aqui quem acredita que através disso, mas a gente tem sim que ter um contato com o nosso público, né? De uma maneira individualizada, né? Sem as amarras da onde a gente está trabalhando, né? Porque no fundo a gente é cidadão também, né? Então às vezes assim no pessoal eu posso fazer minha manifestação política, minha manifestação religiosa, né? Minha manifestação esportiva, clubística. Por quê? Porque fora o momento que eu vou lá, bato cartão na minha empresa de jornalismo, né? Eu saí de lá, eu sou um cidadão como todo mundo,
né? Não tem diferença nenhuma. Boa. Então a gente tem que ter essa relação, porque a gente tem um público, né? Tem muita gente que gosta de seguir o jornalista A, B ou C. Então, Legal. acho que a gente tem que ter. Não é assim toda essa frieza. É a frieza na hora do trabalho. Fora do trabalho, a gente Você é uma pessoa. tem nosso posicionamento também. Sensacional. E aproveitando esse papo, Éder, eu comecei a seguir aquela moça que ganhou um monte de seguidores daquela polêmica do avião lá, que brigaram com ela para ela ceder o assento, né? Sim. E aí, por curiosidade, eu comecei a seguir. Eu nem lembro o nome dela. 2 milhões de seguidores ela estava na época. Eu achei incrível. Eu falei, deixa eu ver. Eu fiquei seguindo ela umas 2 semanas, eu dessegui. Porque não tem nada, absolutamente nada no Instagram dela. Mas ela não queria influenciar ninguém, né? Ela É. caiu de paraquedas no meio Exato. da mídia, entrou no olho do furacão, né? Por algo que ela se Exato. posicionou ali num ambiente particular. Isso, né? exatamente. É tipo, ela não é influenciadora mesmo. E ela não pediu pra ninguém seguir ela. Não ela pediu. As pessoas foram lá e seguiram. Eu fui também e segui. Eu falei, deixa eu ver. Mas realmente, de influenciadora, ela não tem absolutamente nada. Eu acho que ela é apenas uma pessoa de opinião. de personalidade. Somente Exato. isso. Sensacional. Eu dessegui, porque não é uma influenciadora, realmente. Ela não vai tirando O posicionamento o dela. posicionamento dela, que foi sensacional, que é isso mesmo. Tirei proveito disso e aprendi com ela. Ó, eu vou me manter aqui porque é meu direito e acabou. A gente tem que aprender a falar não, né? Tem que aprender. Isso é importantíssimo, né, Gabriel? É verdade. Poxa, não é não, Éder. Outro dia eu fui cortar cabelo no meu cabeleireiro, no meu barbeiro visagista. Né? Aproveita aí, ó. Foi, Fabrício Câmara. Fui lá, eu tava com a barba bem longa. E o Fabrício falou 3 vezes pra mim, Alt, não corta, você não vai gostar. Não corta. Não corta. Eu falei, Fabrício, eu quero cortar. No dia seguinte eu tava mandando mensagem pro Fabrício. Fabrício, eu me arrependi. Agora é deixar crescer, Alt, não tem o que fazer. E para você que está assistindo também, olha, precisa de um barbeiro visagista, amigo, conselheiro, Fabrício Câmara. Acordou naquele dia de manhã, né? Se olhou no espelho, tô feio. Dá uma ligadinha pra ele, né? É isso Nós mesmo. homens também vamos nos dar o direito Não tenha de nos dúvidas. achar naquele dia, né? Nós dois somos bonitos, né? Desculpa Exato. quem é feio, né? Mas nós dois aqui nos garantimos, né? Não, o Gabriel também, vai. Ah, beleza, nós 3 aqui. O Gabriel também. Não, mas tem dia que a gente acorda feio, né? Se achando feio. Não, tem. Então, dá uma passadinha Precisa lá dar no um up. Fabrício. Passa no Fabrício e ouve os conselhos dele, viu? Se ele disser não pra você, acata, porque o Fabrício manja do negócio e sabe o que tá falando. Eu me arrependi por ter encurtado a minha barba, Gabriel. Fabrício, agora é deixar crescer. Deixa eu aproveitar e fazer uma última pergunta pro Gabriel. Influência de cultura, né? Você gosta dessa parte cultural brasileira? Poxa vida, eu gosto muito, muito, muito. Como que você vê essa questão da influência, principalmente americana no Brasil, né? Porque hoje nós estamos comemorando até Halloween aqui, né? E aí não se fala mais em Saci, Mula Sem Cabeça, Boitatá. Essa cultura brasileira cada dia está se perdendo, né? É uma pena, né? Pela influência do meu pai, né? Que foi um dos criadores da Fanpop, né? Que era muito ligado a essa área cultural, assim. Então, também vindo do berço também, essa área da cultura também. Acho uma pena, né? A gente não ter as nossas raízes, as nossas histórias. A influência, por exemplo, americana na cultura brasileira, para mim, é excelente, né? Com rock, com o funk, né? Não esse funk atual, né? Sim. O funkeado, né? Então, acho assim, a gente vive muitas experiências, muitas culturas, né? O Brasil é um país bem plural, mas a gente tem que impor também a nossa brasilidade, né? Exato. Acho importantíssimo. Inclusive, tem muitos palestrantes e influencers usando muitos termos em inglês, né? Americanizados, mindset, não sei o que, não sei o que. Co-host, né? Eu brinco aqui com o Éder. O Éder é o nosso diretor aqui do Altcast. Eu falo
co-apresentador, mas Sim. a galera chama de co-host, né? Eu aprendi essa palavra contigo, viu? Que até então... É porque eu também vejo a galera lá, mas... É que também a gente tem que ver que a gente está num mundo global. Global, Não né? temos fronteiras mais, entendeu? Todo mundo tem que aprender E assim, português, né, Gabriel? Mas assim, algumas palavras fazem parte deste meio, né? Global. Global. É que todo mundo fala inglês, né? É. Mas todo mundo deveria aprender português. Para começar, né? No mundo. começar. Português no mundo. Coitado do mundo, viu, Altieres? Porque o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender. É, né? Uma das mais difíceis de se aprender é a língua portuguesa. E por isso que ela é tão rica e tão culta e tão importante, né? Porque ela realmente... né, a gente tem 4, 5 significados para uma palavra só. Verdade. Então, é realmente algo bem desafiador. Então, acho que esse mundo global levou, né, a língua inglesa, né, o país mais rico, mais influenciador do mundo, né? Então, para a gente ter uma linguagem única, né, que nem a gente está falando aqui num outcast, né, que vem do quê? Vem do broadcast, Sim. que é a comunicação ao vivo. Né? Exato. Então, assim, é uma palavra americanizada. A gente fala aqui do cachorro-quente, do hot dog. Né? Exato. Então, são algumas expressões que também nós já incorporamos na nossa língua. É algo até mundial. Então, assim... Já virou, já... Tem influência que a gente já está incorporado. Agora, tem algumas que são imposições, né? E daí, meio exagero aí. Algumas exageradas. E tem também muita coisa mercadológica, né? Por exemplo, ele falou ali do Halloween, né? Halloween. É mais uma data para o comércio. Black Friday, né? É mais uma data para o comércio. Então, é algo assim... Tudo hoje tá no business, né? Então, precisa ter esses eventos ali. Para a gente puxar hoje... janeiro já começa o ano, fevereiro é carnaval. Eu não sei o calendário sazonal, assim, mas todo mês tem algo. Tanto é que, assim, saiu o Papai Noel da vitrine, já tá aparecendo o carnaval. Saiu o carnaval da vitrine, já tá aparecendo a Páscoa. E depois já tá aparecendo o Dia dos Namorados. E depois o Dia das Mães. E depois o Dia dos Pais. Depois o Dia das Crianças. E depois já chegou o Natal de novo. Então, assim, o mercado precisa te colocar ali sempre nessa urgência de consumo e tudo mais. Então, ele vai criando e vai Estamos numa era consumista, né, Gabriel? Cada vez mais eventos para girar essa grande roda do comércio. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Falando ainda da língua portuguesa. Você, jornalista, já trabalhou com algum jornalista ruim em português? Acho que não. Acho que os jornalistas aí que são bons, não? São bons. Mas assim, o que a gente tem muito na redação é esse coleguismo assim de... Tipo, eu fiz uma reportagem, eu dou pro meu colega, dá uma olhada para mim ali. E não que ele vai mudar, mas você discutir com ele a sua abordagem, né, o caminho que você levou, ou uma palavra ou outra. Poxa, muito comum, já ouvi muitas vezes em redações grandes assim, perguntar, dá uma olhada nessa frase aqui, como que eu posso, não estou sentindo legal, como que eu posso trocar. Isso acontece, não há uma rivalidade, há uma parceria, porque todo mundo quer pôr o produto que vai no ar. Os jornalistas são bastante unidos. O produto que vai no ar tem que ser bom, né? Boa. Tem muita rivalidade também. Tem? Né? Tem, como toda área, né? Como toda profissão, tem rivalidade ali dentro, né? Mas tem o coleguismo também. Todo mundo... Porque assim, às vezes... É um ou outro que aparece, mas é muita gente que tem por trás, né? Então, para a notícia acontecer, tem gente apurando, tem gente redigindo, tem gente editando, tem gente só dando a notícia ali na frente. Então, assim, todo mundo quer levar o melhor conteúdo, né? Sensacional. Uma última pergunta, prometo. O paparazzo, ele é um jornalista que não deu certo? Ou ele é um jornalista que quer ganhar de todo mundo? Cara, o paparazzo, eu acho que assim, se existe o paparazzo, existe alguém comprando o produto do paparazzo. Certo. Né?
Então ele fica lá escondido dentro de uma van na orla do Rio de Janeiro, esperando a atriz lá tomar o banho de mar e ele fazer a foto. Ele sabe que ele vai vender. Ele já sabe que alguém vai comprar aquela foto, entendeu? Então, assim, existe um limite ético, né? De respeito à pessoa, à privacidade da pessoa. Por outro lado, essas pessoas são pessoas públicas. Ou seja, elas lidam também com a imagem delas, né? Correto. Elas vendem a imagem dela. Então, há uma linha muito tênue, né? Entre o paparazzo, entre a linguagem ética. Até é legal falar sobre isso, porque esse semestre lá na EduVale eu vou dar aula de ética para o pessoal da comunicação. É mesmo? Né? E daí é algo que me fez refletir, né? Reviver isso que é legal da docência, né? Que você volta ali às bases, né? Do que você estudou, né? Porque às vezes no dia a dia, na rotina, você acaba fazendo tudo muito mais automático. E é exatamente essa reflexão que eu trouxe, né? Que há uma linha muito tênue, né? Da questão ética dentro das profissões, respeito, né? Então, não sei se há esse respeito, mas deveria haver. O Léo Dias era um paparazzo, né? Eu não sei se ele... Ele começou como paparazzo. Porque o paparazzo é aquele cara que fica ali escondido para fazer uma foto, né? Tem o caso clássico da Lady Di, né? Que há uma teoria de que, acho que já até comprovada pela justiça francesa, né, onde aconteceu o acidente, diz que o carro estava em alta velocidade, dirigida pelo motorista, né, e eles fugiam do paparazzo e se acidentaram, né? Então, assim, houve esse limite ético que foi, né, a partir do cara que... virou uma perseguição, né? Deixou de ser a busca por uma foto. E isso acontece, né, com muitas pessoas, né? Você ficar, por exemplo, na porta de um restaurante para tirar uma foto, vamos falar, de um político que está se reunindo com outro lá, você tem informação, não deixa de ser um paparazzo, né? Você fica lá esperando o político sair com uma outra pessoa lá para você fazer uma foto, porque o registro da imagem, né, conta muito mais do que você escrever ali o que aconteceu. Correto. Né? Então, acho assim, se estiver dentro do limite ético, né, não sei onde entra o paparazzo. Às vezes há denegrir um pouco, né, denegrir, uma palavra, né, nem tão boa da gente usar, né, que caiu em desuso, né? Exato. Mas assim, prejudicar, macular uma imagem de uma categoria ali, porque ela saiu do padrão ético. Mas, assim, não há nada de errado você tirar fotos de alguém que lida, autoridades, pessoas que lidam com a imagem, e você buscar, hoje há muito entretenimento nessa questão, o ator da novela tá se relacionando com outra pessoa, com a atriz lá, e tira a foto e faz o flagrante. Isso, para mim, é entregar o que as pessoas querem. É o conteúdo que as pessoas querem consumir. Então, nós podemos concluir que paparazzo é um publicitário metido a jornalista. Hein, Éder? O que você tem a dizer? Vou me abster dessa resposta. Muito bom, muito bom. Então, paparazzo pode, desde que ele tenha um esse respeito, né? Tem essa que linha ter, de respeito. Com certeza. Boa. Pessoas têm direito de imagem andando na rua? Servidores públicos? Servidor público, não. Não tem direito à imagem. Eles podem ser filmados. Podem ser filmados. Agora, se a pessoa estiver ali como protagonista, como destaque, ela precisa autorizar. Geralmente no jornalismo, quando é filmado, por exemplo, a pessoa ser abordado na rua para dar uma entrevista, opinar sobre qualquer assunto. Não tem problema. Antes de começar, você pergunta o nome completo, a profissão, né, que você vai colocar ali no crédito, e isso identifica como se ela consentiu
de prestar aquele depoimento, que ela não foi forçada. Então você legal. fala lá, sou Thierry Livre, espontânea Santos, vontade. sou apresentador de podcast. Então, daí você responde. Então, você libera, autoriza... A pessoa demonstra que ela está falando de livre, espontânea vontade. de livre e espontânea vontade. Legal. E também tem alguns documentos que as pessoas às vezes podem levar, umas certidões que a pessoa preenche na hora ali, autoriza. Já está escrito que ela autoriza, ela coloca o nome, o documento, assina e ela está liberando a imagem dela. Nossa, que legal. Eu já vou encerrar. Só mais uma, Éder. Prometo, cara. O Gabriel, preciso aproveitar que você está aqui, cara. Eu assisto muito Ben Mendes. Ben Mendes faz o mesmo que o negócio de consumidor lá. Como é que é o nome daquele outro cara que faz, cara? Que é deputado, né? É jornalista e ele vai na ronda do consumidor, sabe? Sei que é. Aquilo pode entrar nas empresas, eu tenho direito aqui, o consumidor, vou filmar, não vou sair daqui. É o Celso Russomano, né? Celso Russomano, isso mesmo. É difícil eu, como jornalista, falar, porque me incomoda bastante esse tipo de trabalho. Porque, às vezes, o próprio Celso Russomano, né? Ele chega lá, eu não sei se ele é deputado, eu não sei se ele é do Procon, ou se ele é jornalista. Cada um tem um papel. Se ele está ali fazendo reportagem, matéria de televisão, ele não é deputado. Correto. Né? Se ele está lá na Assembleia, ele não é jornalista. Ele está trabalhando como deputado. Então, assim, tem casos engraçados. Às vezes até resolve o problema das pessoas, né? Porque há um flagrante quebra nessa relação comercial, mas alguns eu não gosto da abordagem que é feita. Não é o tipo de jornalismo você que como jornalista, você pode adentrar no comércio e fazer aquele tipo de abordagem? Não pode filmar. Não pode. O local ali é privado, não é público, né? Então... Precisa haver esse respeito aí, essa questão. Se existe essa autorização, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? No que fala e no que mostra. E precisa ter essa linha de respeito. Eu não sei se existe uma legislação que autorize, né, entrar no comércio. Você pode tirar da rua, tirar foto, filmar ali tudo, mas adentrar, né, entrevistar a pessoa que não quer falar. Existe casos estranho. assim que é estranho. Realmente é diferente. Muito bom. Gente... Tá chegando ao fim mais um Outcast. Éder, acabou mesmo? Não sei, tem mais perguntas? Deve ter uma tonelada de perguntas. Tem um monte aqui. O Gabriel fica com a gente pelo menos mais umas 4 horas. Se deixar. Pois é, mas tá chegando ao fim mais um Outcast. O programa de hoje teve o apoio da Piranargues, a adega completa aqui de Avaré, que tem tudo para sua festa, churrasco, esquenta. Acesse @Piranargues e faz contato com a galera lá que tem um atendimento sensacional. Tivemos também o apoio do Marcelo's Dog, o dog prensado premiadíssimo aqui da cidade de Avaré, que já está conquistando diversas cidades do interior paulista e Londrina, no Paraná. Você já encontra Marcelo's Dog aqui em Avaré, em Botucatu, Lençóis Paulista, Bauru e diversas outras cidades, viu, Éder? E também tivemos o apoio do Fabrício Câmara, barbeiro visagista, que está nos apoiando aí. Um abraço forte ao Fabrício, ao Danilo, a toda a equipe do Fabrício Câmara, que transforma a autoestima dos homens. Acesse aqui também Fabrício Câmara Barber para você saber mais. Conversei hoje com ele, Gabriel Guerra, a lenda do jornalismo aqui de Avaré e toda a região, e foi sensacional. Gabriel, obrigado por ter vindo e ter participado aí do Outcast. Obrigado pelo convite, gostei muito de vir aqui. Foi um prazer conversar com você, que é uma pessoa sensacional, que tem aí nas veias a comunicação. Isso realmente é bem legal saber que você
que a gente pôde colaborar um pouquinho do que você é Muito. hoje como comunicador. Desejo muito sucesso para vocês aí nos próximos episódios. Vou continuar assistindo o que eu já tenho visto bastante pelas redes sociais e convido você que está nos assistindo, quiser informações aqui de Avaré, de região, acessar lá o avarenoticias.com.br. Estamos no Facebook e no Instagram também. avarenoticias.com.br. .com.br. Sensacional, gente. Ou no Instagram e Facebook, @avarenoticias. É isso aí. Show, sensacional. E conseguem falar com você também lá, né, Gabriel? Consegue, sim, só mandar mensagem. A gente está ali acompanhando o dia a dia de Avaré, da região, falando também de esportes, de cultura, de política, de notícias nacionais também. A gente procura colaborar com a comunicação aqui na nossa cidade. Sensacional. Outcast,